Quero saudar todos os irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma vez com a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, no versículo de número 25 até o versículo 29. E diz assim: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra que nós podemos ler aqui nessa tarde. Glórias a Deus. Meus irmãos e amigos, esse texto é um texto bem conhecido e nós olhamos para ele e aprendemos uma lição muito grande sobre a fé que Pedro teve em andar sobre as águas, mas também nós costumamos dar muita ênfase ao momento em que, após ele andar nas águas, ele então também tem um momento que ele começa a duvidar, né? Ele olha o tamanho das ondas, a força do vento, e ele ali começa a duvidar e a perder a fé, perder o foco em Jesus e se afundar. E muito nós aprendemos nisso, né? Aprendendo, divertindo e sendo divertidos, a não duvidar, a não tirar os olhos de Jesus, a continuar crendo. E é uma lição muito preciosa que nós tiramos nesse texto, nessa experiência do apóstolo Pedro. Mas aqui, quando eu li, eu fiz questão de ler só até o versículo 29, porque hoje, nessa passagem, eu não quero enfatizar e me apegar a essas outras lições que tem posteriormente no texto, mas eu quero me apegar com vocês ao fato de que ele creu, de que ele teve a iniciativa de fé e a experiência que ele vivenciou ali. Eu quero, junto com vocês, com a ajuda de Deus nessa oportunidade, compartilhar sobre algumas coisas que nós podemos ver aqui tão importantes para que nós também possamos ter uma experiência de ir até Jesus e vivenciar milagres nessa caminhada com Jesus, nessa experiência que nós temos ou podemos passar a ter andando com Jesus. Então esse texto, nós conhecemos essa passagem quando Jesus coloca coloca os discípulos para atravessar o lago e ele não vai com eles. Eles vão e encontram uma grande tempestade, enfrentam uma tempestade quase a noite inteira, porque só lá na quarta vigília da noite, entre as 3 e 6 horas da manhã, eles estão lá, e ali então entra a parte que eu li para vocês, que naquela quarta vigília da noite, naquele horário, ainda de madrugada, Jesus vem então em direção a eles, andando por cima do mar. O texto diz que Jesus vem andando sobre as águas. E quando Jesus vem andando, nós também lemos aqui, a maioria dos discípulos que estavam ali já cansados de remar, de lutar, com medo de morrer, sentindo falta da presença de Jesus pessoalmente ali com eles, porque ali eles estavam atravessando, tentando atravessar aquele mar, remando, lutando contra o vento, que era contrário, sem a presença pessoal de Jesus ali com eles, né? Então eles já estavam ali muito cansados, até com medo de morrer e tudo mais. E tinha até uma lenda que dizia que se alguém estivesse numa tempestade no mar e visse um fantasma, é porque eles iam morrer mesmo. E ali acontece exatamente que Jesus vem andando por cima das águas, e quando eles olham para Jesus, qual a conclusão que eles tiram? Eles acham que eles vão morrer. E ali também eles acham que é um fantasma. O texto mesmo diz que eles gritaram e disseram: é um fantasma. E começaram a gritar e ficaram ali dominados por aquele medo, por aquela situação, por aquele ambiente agora tenebroso, intimidador. Eles estão numa tempestade, estão naquele lugar escuro, ainda para eles estão vendo um fantasma e conclui: agora nós vamos morrer. E eles começam a gritar desesperados. E naquele desespero todo que eles estão ali, então Jesus, diz a Bíblia, que logo ele se revelou a eles, logo ele falou com eles, porque ele viu a aflição deles. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que na vida às vezes nós estamos realmente atravessando provações, tempestades, situações difíceis. O mundo tem atravessado situações muito difíceis, nós temos vivenciado
passado, nesses últimos dias, muitas experiências difíceis de tempestade, verdadeiras tempestades no emocional das pessoas, na saúde das pessoas, por que não dizer que vem atingindo as finanças, a economia, os negócios, né, os relacionamentos. Tem havido uma mudança e uma tempestade na vida das pessoas. Mas, aqui nesse texto, quando eles estão assim tão desesperados, talvez como muitas pessoas estão aqui hoje, Jesus logo vem e traz uma palavra para eles de ânimo, uma palavra para eles se acalmarem, para eles não ficarem com medo, para eles saberem que é Ele que está no meio daquela tempestade. E ele então diz, o texto eu li para você, né? Ele diz o texto ali que logo ele disse para eles: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ou seja, tenham ânimo, não fiquem achando que vão morrer, não fiquem desanimados. Não é um fantasma, sou eu. Não é o mal, sou eu. Não é as trevas, é a luz. Sou eu que estou aqui. Eu estou no meio dessa tempestade. Eu domino essa tempestade, eu passo por cima dela. Eu tenho poder sobre ela, tanto para andar sobre ela, como para também neutralizá-la, para repreendê-la, para fazê-la acalmar, para acabar com ela. Jesus, o Todo-Poderoso, ele veio ali, ele falou: "Não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu." E hoje também, nesses dias, Jesus está falando comigo e com você, através da sua palavra. Ele está trazendo a sua palavra para te dizer: tenha bom ânimo, sou eu estou por cima de tudo isso, eu estou acima dessas tempestades, eu tenho poder sobre tudo isso que está acontecendo. Na hora que eu quiser, eu faço parar isso tudo. Mas Jesus, aqui nesse texto, eu acho muito interessante a experiência de Pedro, do apóstolo Pedro, porque Jesus ali, através de Pedro, ele vai nos dar ali o ensino de que nós também podemos caminhar por cima da tempestade, podemos ter uma experiência de fé diferenciada, podemos ter uma experiência de fé com o Senhor e nele de uma maneira bem diferente. Porque no momento de tempestade, o que todos ali queriam? O que a maioria deles queriam ali? Queria que cessasse aquela tempestade, queria que acabasse logo com tudo aquilo. Não é o que está acontecendo nesses dias, com essa pandemia toda que está por aí, com esse isolamento, com essa tribulação na economia, no emprego, nos negócios, nas finanças, na vida das pessoas, na saúde, o medo de ficar doente, o colapso na área de saúde. Não é isso que todo mundo quer? Tomara que cesse logo essa tempestade, isso aí está muito ruim, nós estamos esperando ansiosos que acabe logo essa tempestade, que acabe logo com isso tudo. Mas aqui nesse texto nós vamos ver que mesmo antes de acabar a tempestade, Jesus vai nos mostrar algo aqui, através da vida do apóstolo Pedro, por que não dizer, Pedro vai nos mostrar aqui, nos dar exemplo aqui de algo que Deus quer nos ensinar em tempos de tempestade. Nós olhamos aqui no texto e nós vemos então que quando o Senhor Jesus fala: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais", Pedro, ele correspondeu a essa palavra, ele respondeu essa palavra de uma maneira muito diferenciada. Porque Pedro, quando ele ouviu essas palavras, ele não ficou só lá acuado como os outros discípulos, ouvindo ele dizer aquilo: "Tenha bom ânimo", e ficou ali acuado. "Sou eu", e ficou ali acuado. "Não tenham medo", ficou ali. Não. O apóstolo Pedro, ele, quando Jesus falou aquelas palavras, ele fez questão de dar voz àquela palavra, de dar importância, de corresponder àquelas palavras. Então, quando Jesus disse: "Tem bom ânimo", enquanto os outros estavam lá acuados, Pedro se despertou ali, se levantou e se dispôs e foi falar com Jesus, foi dirigir uma palavra para Jesus. Ele teve uma iniciativa, ele foi fazer uma proposta, um pedido a Jesus. Olha o que Pedro vai fazer. Enquanto os outros estão lá acuados, Pedro vai, toma a frente e fala: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Olha o que Pedro faz. Todos ali esperando, vamos ver o que vai dar, vamos ficar aqui acuadinho, vamos ficar aqui no nosso cantinho, vamos ficar aqui agarrado aqui nesse barco. Isso aqui é o lugar de mais segurança, é no nosso barco, o lugar mais seguro é aqui no nosso barco. Tá muita gente hoje falando assim: o lugar mais seguro é aqui dentro de casa, o lugar mais seguro é ficar dentro de casa. É claro, nessa pandemia nós estamos procurando ficar dentro de casa, usar máscara, álcool gel e tudo isso, mas
Esses demais, a maioria, estava só acuada, esperando ver o que ia dar e agarrado ao que eles tinham de mais seguro. Para eles ali era o que? Era o barco. Em volta era tempestade e acontecendo tempestade em volta. Mas dentro do barco, por mais que o barco também balançava, oferecia perigo, dentro do barco eles sentiam um desequilíbrio, um balançado, mas ainda assim eles faziam questão, vamos ficar aqui dentro do barco, no meio dessa tempestade, vamos ficar aqui, ainda mais agora, vem esse aí, fala que é Jesus, que é ele, e não tenham medo, não sei, vamos ficar aqui. Mas Pedro tem uma atitude, uma fé diferenciada. Pedro, ele se levanta em meio àquela situação toda e faz de maneira diferente. Ele vai e diz para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor que está aí, o Senhor tem poder e tem autoridade, eu quero ir ao seu encontro. Se é o Senhor, eu quero andar por cima das águas. Olha que coisa interessante que Pedro pede a Jesus ali. Ele está ali em meio àquela situação, vendo uma oportunidade de viver um milagre. Em meio àquela tempestade toda, ele está vendo ali uma oportunidade de ter uma experiência sobrenatural, de ver o poder de Deus na própria vida dele, de fazer o que Jesus estava fazendo, andar por cima das tempestades, andar por cima daquela tormenta, daquela tribulação toda. Olha, ele viu Jesus andar por cima da tempestade e ele disse: Senhor, se és tu, me concede que eu faça isso também. Eu também quero andar por cima da tempestade. Eu não quero só ficar aqui agarrado à segurança desse barco. Eu não quero ficar aqui acuado. Eu não quero ficar aqui esperando ver o que vai dar. Eu quero fazer alguma coisa. E se eu vou fazer alguma coisa, então o Senhor é o meu exemplo. O Senhor é o meu mestre. Eu vou fazer o que o Senhor está fazendo. E nada melhor do que ir até a tua presença e viver esse milagre. Olha, meu querido, minha querida, coisa boa é você ter dentro de você um sentimento, um desejo maravilhoso de viver os milagres de Deus, de receber os dons espirituais de Deus, de ter uma experiência diferenciada de fé, ter experiência de fé para vencer, ter experiência de fé não só para repreender uma tempestade, quem sabe, mas uma experiência de fé de andar por cima de uma tempestade, ter experiência com Deus, experiência sobrenatural, reconhecer que Deus é aquele que pode te conceder viver um grande milagre na sua vida, mesmo que esteja batendo tempestade para todo lado, mesmo que a maioria está gritando, a maioria está histérica, está falando um monte de coisa, está achando que vai morrer e está se agarrando lá na segurança de um recurso da terra, desse mundo que era o barco. Pedro fala: não, eu quero ter uma experiência com o Senhor. E ele ali fala aquilo com o Senhor, independentemente do ambiente que estava ali. Tudo balançando, as ondas batendo, ainda estava acontecendo tempestade, aquele barulho, aquela escuridão, aquela sensação de todos ainda, aquela atmosfera de medo que eles ficaram de morrer, achando que era um fantasma, aquela coisa toda. Apesar de tudo isso, daquela interpretação errada, Jesus vem ao encontro deles e eles interpretam que é um fantasma. Hoje também, nesses dias que estamos vivendo, as pessoas estão fazendo interpretações precipitadas sobre as coisas que vão acontecendo, mas apesar de tudo aquilo, Pedro falou: sabe de uma coisa? Eu quero ir ao encontro do Senhor. E ele vai a Jesus, ele dirige a voz a Jesus e ele pede: Senhor, então se és tu, eu quero ir contigo, eu quero ir ao teu encontro, eu quero viver um grande milagre. Olha que coisa tremenda, que coisa boa. Nós vemos aqui na vida de Pedro e nós tiramos como lição isso, que em meio à tempestade nós podemos ir até a presença de Jesus e viver um milagre dentro da tempestade. Outra coisa que eu vejo aqui na vida do apóstolo Pedro, nessa experiência, é que ele se dispôs a imitar o seu mestre. Quando ele vê Jesus andando por cima das águas e ele pede: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas também. Ele quer imitar o seu mestre, ele quer ter uma experiência semelhante, e isso está em sintonia com o propósito do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava falando dos seus grandes milagres, falando da fé, lá no capítulo 14 de João, no versículo 12, ele diz bem assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará maiores do que essa, porque eu vou
clamou para o Pai. Olha, Jesus está declarando, aquela palavra não valia só para aqueles dias, não, essa palavra de Deus ainda está em vigor, ainda está valendo hoje. Jesus está dizendo no dia de hoje para você, em meio a todas essas circunstâncias difíceis da vida, ele está dizendo: se você crê em mim, na verdade, fará as mesmas obras que eu faço e até maiores. Pessoas que andam querendo imitar Jesus, pessoas que andam querendo fazer a obra do Senhor Jesus, estão querendo também fazer milagres, estão querendo pedir a Deus: Deus, me dá dons aqui, me dê dons para curar os enfermos. Senhor, aumenta a minha fé para expulsar os demônios. Acrescenta a sabedoria do Espírito Santo para eu evangelizar, para aconselhar pessoas, para cuidar de pessoas, para discipular vidas, para treinar pessoas a fazer a obra do Senhor. Eu mesmo tenho pedido muito a Deus sabedoria, tenho pedido a Ele que Ele derrame o seu amor, o amor de Deus na minha vida, para também derramar esse amor na vida das pessoas. Pessoas como Pedro, elas estão olhando para Jesus e querendo fazer como ele, querendo amar como ele amou, querendo ter a fé que ele teve, querendo ter os dons que ele prometeu. E isso é promessa, ele prometeu nos dar, e ele dá a quem buscar. Ele disse: aquele que pede, recebe; ao que busca, encontra; ao que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus, ele traz promessas para quem quer imitá-lo. Imitá-lo no sentido de executar os seus milagres, de fazer a sua obra com poder, receber os dons espirituais que ele prometeu, os dons do Espírito Santo, dons de curar, dons de profecia, dom de revelação, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, os dons, o dom da palavra, o dom da intercessão, o dom de socorro, de ajudar pessoas que estão precisando de ajuda, que estão necessitadas. Quantos dons o Senhor quer dar, e tudo isso ele fez, e ele quer que nós sejamos seus imitadores. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos querer imitar o nosso mestre. Sabe de uma coisa? Quando Pedro pede a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, do mesmo jeito que o Senhor está vindo. Se és tu, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero imitar o Senhor, eu quero fazer essa mesma obra, eu quero ter esse poder de andar por cima das águas. Sabe de uma coisa? Quando Pedro pede isso a Jesus, claro, Pedro está querendo isso, ele pede porque ele quer isso, mas quando ele pede isso a Jesus, Jesus quer isso para ele mais do que ele mesmo, porque mais do que você, Jesus quer que você o imite, Jesus quer que você tenha esse poder, Jesus quer que você tenha a capacidade dada de Deus, do céu, para fazer a obra dele, para viver o milagre, para ministrar milagre na vida das pessoas, para fazer como ele fez, as mesmas obras que ele fez, você também possa fazer. Aliás, isso é mandamento dele, é ordem dele na grande comissão. Ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E esses milagres acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E ele chega a dizer: e porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Meu querido, minha querida, Jesus quer que eu e você vivenciamos esse milagre dele, que vivenciamos esse milagre na presença dele, indo sempre a ele, se voltando sempre para ele. Ali quando Pedro, nessa parte é muito maravilhoso, quando ele quer viver esse momento de milagre, imitando o Senhor, vivenciando essa experiência também, ele pede para ele poder fazer isso, pede autorização, pede ao Senhor que dê a ele esse poder, que dê a ele essa palavra, porque a palavra é o poder de Deus, o evangelho. E se Jesus fala, vem, ele sabe que tem poder. E ele, quando ele pede isso, ele quer também vivenciar esse mesmo milagre, ele quer fazer a mesma coisa. Então nós vemos aqui Pedro querendo vivenciar o mesmo milagre, experimentar o mesmo milagre. Eu olho aqui também no aspecto de imitar o Senhor, que quando Pedro quer ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas, ele não faz questão se as águas estão mais calmas, ele não pede, Senhor, acalma essa tempestade aí, me manda ir ter contigo com as águas bem calminhas. Não, ele deixa aquilo ali. Quando a gente está cheio de fé, a gente deixa as circunstâncias de lado. Ele não quis saber se as ondas estão batendo, se o mar está agitado, se o vento está batendo, se está perigoso, se ele pode se arriscar e afundar, se ele pode morrer. Ele quer saber que ele vai chegar na presença de Jesus.
ele quer saber que ele vai imitar o Senhor, ele vai fazer algo que o mestre está fazendo, e certamente Jesus ensinava a eles: faça como eu estou fazendo, siga o meu exemplo. Jesus sempre sendo exemplo para eles, desde o primeiro dia que chamou eles, falou: vinde após mim, que eu vou fazer de vocês. E ele disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou fazer de vocês uma tocha, uma bênção nas minhas mãos, eu vou fazer de vocês discípulos, eu vou fazer de vocês meus enviados, assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês, as mesmas obras que eu faço, vocês também vão fazer. Então a missão dele, a missão de Jesus era fazer esses discípulos capazes de imitá-lo, de representá-lo como cristãos. Lá na frente, lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos lá em Antioquia iam ser chamados pela primeira vez de cristãos. E a palavra original ali significa pequenos cristos, ou parecidos com Cristo. Por quê? Porque eles iam imitar Jesus, eles iam imitar nesse sentido, de fazer a mesma obra, fazer os mesmos milagres, lidar com as pessoas com o mesmo amor, viver a verdade, pregar essa palavra da verdade, essa palavra que transforma. Mas como eu tinha te dizendo, Pedro, quando ele fala: manda-me ter contigo, as águas estão turbulentas, está havendo tempestade, e ele se dispõe a ir e caminhar por cima da tempestade como Jesus veio. Jesus não veio andando em cima do mar com tempestade, com tribulação. Pedro também, ele disse: Senhor, manda-me ter contigo. Ele não falou nada de cessar a tempestade, ele falou: manda-me ter contigo, se és tu. E ali, meu querido, Pedro então ele se dispõe a andar por cima das águas tempestuosas e tem uma experiência diferenciada, andar por cima da tempestade. A água está batendo, o vento está batendo, as ondas estão altas ali, o ambiente é meio tenebroso, ainda está escuro, mas ele está ali, ele desce do barco, ele começa a andar por cima da tempestade, começa a andar por cima de toda aquela turbulência, de tudo aquilo que estava intimidando a todos, estava intimidando a ele, mas agora ele está cheio de fé, o medo foi embora, porque quando entra a fé, o medo vai embora. E aquilo que estava intimidando a todos, para ele agora não está intimidando. Ele está andando por cima das tempestades. Ele está fazendo igual a águia. A águia, ela está lá voando no céu. Quando vem as tempestades, as ventanias, as tormentas, aí que a águia gosta mesmo. Sabe por quê? Esse pássaro, ela quando vem aquela ventania, aquela tempestade, ela aproveita a tempestade para ganhar as alturas. Para ganhar as alturas, ela abre as asas e ali, quanto mais venta, mais alto ela vai, mais alto ela voa, e ela vai voando por cima das tempestades. Olha, não é à toa que a palavra de Deus compara nós que cremos no Senhor, que confiamos no Senhor, nos compara como a águia, porque como águia, Pedro foi andar por cima da tempestade, e como a águia também pela fé, eu e você podemos estar voando acima das tempestades, enquanto está todo mundo acuado, com medo, dizendo: vamos ver o que vai dar, vamos se agarrar aqui nessa segurança desse barco, vou se segurar aqui nessa segurança dessa caderneta de poupança, desse auxílio emergencial, vamos se segurar nisso aqui. Enquanto as pessoas estão se segurando nos recursos da terra, tem aqueles que creem no Senhor e confiam tudo nas mãos do Senhor e investem em andar por cima da tempestade, em andar pela fé. E eu e você podemos ganhar as alturas, desprezar tudo isso e saber que Deus é maior e poder andar por cima das tempestades. Pedro fez aquilo, ele andou, teve uma experiência de fé, experiência de milagre, andando por cima da tempestade. Como que você anda? Como que eu ando quando vem as tempestades? Como nós estamos andando? Muitas vezes é fácil exercer a fé quando não há tempestade, quando está tudo bem, quando está sobrando dinheiro, quando está tudo estabilizado, está tudo pago, está tudo ali em ordem. A gente consegue louvar a Deus, consegue servir a Deus, consegue ofertar ao Senhor, consegue investir na obra de Deus, consegue ser fiel a entregar e devolver a Deus aquilo que pertence a Deus, que são os dízimos. Deus nos dá 90%, que tudo é dele. Não somos
somos nós que damos 10% a Deus. Deus é que deixa conosco 90%. Quando nós não tomamos o que é dele, fica conosco os 90%. E são abençoados. E nós então conseguimos ter fé para servir a Deus, mesmo no aperto, mesmo na dificuldade. Deus é prioridade. O Senhor é prioridade em nossas vidas. Nós não vamos abrir mão da fé. Nós vamos caminhar por cima das águas, das turbulências, das tribulações. Vamos dar graças. Quantos que só louvam a Deus, só cultuam a Deus, só dão graças, só agradecem se estiver indo tudo bem. Mas a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Você conhece em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a história de Paulo e Silas. Estavam presos ali porque tinham feito a obra de Deus e agora estão presos numa cadeia, os pés amarrados em troncos, as costas toda rasgada das chibatadas que eles levaram lá no Império Romano, ali na cidade de Filipos. Eles estão ali e o que diz a palavra de Deus? Que perto da meia-noite, dentro da cadeia, com os pés presos no tronco, eles estavam louvando a Deus e orando a Deus. Meu querido, Paulo e Silas estavam ali, em outras palavras, caminhando por cima das águas, caminhando acima das tribulações. As tribulações não dominavam a alma deles, a mente deles. Eles podiam louvar, eles podiam se alegrar, eles podiam orar, eles podiam, dessa maneira, estar caminhando por cima das águas. Meu querido, minha querida, eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, falando sobre a experiência de Pedro, andar por cima das águas e te chamando e te desafiando a ter fé e se prontificar diante do Senhor, se colocar também, ter uma iniciativa. Senhor, me chama para ter uma experiência maior contigo. Senhor, eis-me aqui, eu me disponho a sair do barco, eu me disponho a deixar essa segurança toda da terra e investir no teu reino, investir na fé. Meu querido, Deus está querendo isso. Se você quer os dons, se você quer viver os milagres de Deus, se você quer imitar Jesus, se você quer ser parecido com seu mestre e honrá-lo com isso, olha, ele quer fazer isso mais do que você está querendo. Se você quer isso, saiba, mais ainda ele quer. Ele vai te dizer também uma palavra positiva. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Eu quero viver os milagres. Eu quero te imitar. Eu quero fazer como o Senhor faz. Imediatamente ele disse: vem. É o que eu li aqui para você. Jesus disse imediatamente para ele: vem. Deu a ele a palavra, deu a ele a ordem, a autorização, deu a ele o suporte que ele precisava, porque quando tu recebe uma palavra de Deus, tu pode ir sem medo, tu pode ir com certeza, porque quando tu vai em obediência, quando tu se submete a ele, você pede a ele, você recebe dele autorização. Se você está autorizado por ele, se você está enviado por ele, se você tem uma palavra dele para te dar suporte, pode ir tranquilo, porque ele vai te dar suporte, ele vai te dar proteção, ele vai te dar provisão, ele vai te favorecer, ele vai usar pessoas a teu favor. Se preciso, ele vai fazer milagre, ele faz mesmo. Então ele vai fazer milagre, e assim ele fez ali na vida de Pedro. Pedro teve essa experiência maravilhosa, mesmo com aquela tribulação, aquela tempestade toda, ele está andando por cima da tempestade. E você, meu querido, como é que está andando? Você está andando em fé também nesses dias de tempestade? Como você tem andado? Quantos que quando não tem tempestade, estão indo para os cultos, estão louvando a Deus, estão glorificando a Deus, mas vem as tempestades, fica tudo acuado, com medo, dominado pelo medo, pelo pavor. Não tem nem mesmo a iniciativa, a ousadia de colocar a fé em ação. Quantos que antes dessa pandemia estavam sempre cultuando a Deus, indo para a igreja, até porque iam para a igreja e louvavam a Deus, cultuavam a Deus, adoravam a Deus. E agora, em meio a essa pandemia, que você tem que estar em casa, participar de cultos pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelo celular, pelas lives, pelas redes sociais. E agora, você está louvando a Deus também? Você está assim fazendo, andando por cima da tempestade? Meu querido, Deus está querendo que você ande por cima das tempestades, que você não deixe de louvá-lo nesse tempo difícil, que você não deixe de servi-lo pela sua fé nesse tempo de dificuldade. Não deixe de servi-lo, não deixe de louvá-lo, não deixe de ofertar para ele, não deixe de dizimar ao Senhor. Você não está indo para a casa de Deus, mas você é a casa de Deus, você é a igreja do Senhor, você faz parte do corpo de Cristo. Não deixe de glorificar, não deixe de evangelizar, não deixe de cultuar.
caminha sobre as águas, caminha por cima dessas tempestades, porque Ele quer isso para você. Você pode crer nisso, meu irmão? Se você crê nisso, diga amém, amém, glória a Deus. Também eu vejo aqui na vida de Pedro, que Pedro, ao pedir a Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eu vejo aqui também que Pedro está se submetendo à autoridade de Jesus. Ele está se submetendo a ficar debaixo de autoridade. Isso aqui também é muito importante e nos traz também um grande ensinamento para nós. Porque, meu querido, minha querida, se nós queremos viver milagres, queremos uma coisa boa. Se nós queremos fazer a obra de Deus, queremos uma coisa maravilhosa. Se nós nos dispomos a ser proativos para fazer alguma coisa no reino de Deus, na igreja, né, no mundo, em nome do Senhor, fazer alguma coisa como igreja que somos, muito bem, mas tudo que nós fizermos, nós temos que fazer debaixo de autoridade. Aleluia. Temos que fazer debaixo de autoridade, para ter a provisão e a proteção de Deus, para ter o suporte. Não, se Pedro fosse sair do barco e falasse assim, Senhor, eu vou sair do barco, vou sair andando por cima dessas águas, vou te encontrar aí. Por ele próprio, por si só, ele ia se afundar todo ali. Mas ele não, ele falou, Senhor, se és tu, manda-me, me dê uma ordem, me dê uma palavra de autorização, me dê uma ordem, porque eu quero me submeter a essa ordem. Me manda, me permite ir até ti, por cima das águas, se és tu. E ali Jesus concedeu a ele a palavra. Jesus que é autoridade sobre ele e sobre todos, né? Mas ali Jesus como mestre, como Senhor, como líder dele, Jesus falou, vem. E ali então ele recebeu a palavra de autoridade, ele se submeteu à autoridade de Jesus ali naquele momento. E então ele se lançou ali para fazer aquela façanha, porque ele se submeteu à autoridade. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que você e eu também, nós precisamos de fazer as coisas debaixo da palavra, de autoridade do Senhor, debaixo da permissão do Senhor. Há coisas que ele diretamente vai falar contigo, vai te autorizar. Há coisas que ele vai direcionar você, que você deve consultar a autoridade que está sobre você. Você que é filho, quer fazer certas coisas. Mas é uma coisa boa, é uma coisa de Deus. Mas você é filho, tenha bom senso, precisa pedir ordem ao seu pai, à sua mãe, pede ordem para fazer. Vai fazer, mas vai fazer debaixo de autoridade. Você aí que é empregado, quer fazer uma coisa diferente aí no trabalho, no ambiente do trabalho, aí na empresa. Eu vou fazer. Espera aí, vai lá, meu chefe, meu patrão, eu posso fazer dessa maneira, eu tive essa ideia, fazer esse serviço dessa forma, colocar essa máquina ali, operar esse negócio aqui, essa produção dessa maneira, E ali você tem autorização, você tem suporte, você tem proteção. Agora vai fazer por si. Jesus mesmo, ele mesmo disse, olha, o que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas faço como o Pai que me enviou, como aquele que me enviou diz. O que eu falo, eu não falo de si mesmo, não falo de mim mesmo, mas falo conforme aquele que me enviou concede que eu fale. Meu querido, minha querida, nós precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da autoridade que Ele colocou sobre nossas vidas, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Ali, Pedro, ele foi muito bem-sucedido, porque ele foi debaixo de autoridade do Senhor. Então o Senhor proveu ali condições para ele viver aquele grande milagre. E nessa tarde eu quero te convidar a viver esse grande milagre, colocar a sua fé em ação. Se disponha, tenha iniciativa. Ali Jesus só deu uma palavra, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas quem teve a iniciativa foi Pedro, não foi Jesus. Ele teve a iniciativa e disse, Senhor, se és tu, eu quero ir ter contigo, eu quero viver o milagre. E aí Jesus concedeu. E a mesma coisa ele vai fazer, se você fizer dessa maneira e guardar essa palavra e essas lições que nós temos aprendido aqui hoje. Que Deus possa abençoar você, que Ele fale forte ao seu coração e você possa caminhar de uma maneira diferenciada pela fé em Jesus.